Fala aí, Fel, beleza? Hoje o Corinthians joga contra o Goiás e é a estreia do novo técnico Cuca. E trouxemos o pré-jogo com as últimas notícias para vocês. Para ver mais, deixe o like e se inscreva no canal. O nosso primeiro assunto é justamente a apresentação do Cuca no Corinthians. Foi, olha, com muito protesto. Olá, amigos do Sport Center. Cuca foi anunciado oficialmente como técnico do Corinthians. Aliás, foi um curto espaço de tempo entre a ligação com o convite para comandar o Alvinegro e o anúncio do treinador aqui no CT Joaquim Grava. Beleza, eu tô com um tornozelo ruim e eu tava lá no fisioterapeuta junto com a minha mãe. E daí tocou o telefone, era o Lepatin que queria falar comigo, que tinha falado com o Alessandro. Daí eu corri para casa, falei para a mulher, para que o Corinthians está me ligando, eu preciso ir lá, né? Então fui para casa logo e quando veio o convite do Lepatin, eu falei, amanhã eu tô aí. E vim de carro hoje cedo, saí 5h30 de lá, já dei o treino. Já tive uma conversa boa com o presidente, com ele, com o vice-presidente. E agora estou tendo esse primeiro contato com vocês. Então foi assim muito rápido. Mas com toda a repercussão sobre a chegada dele, com protestos de torcedores em frente ao CT, o assunto principal na coletiva foi a história que envolveu o treinador e mais alguns jogadores em 1987, lá na Suíça. Cuca foi direto e falou bastante sobre o assunto. Tenho muita vaga lembrança de tudo o que aconteceu, porque é muito tempo. E nessa lembrança que eu tenho, eu tinha 23 anos na época, nós iríamos jogar uma partida e pouco antes subiu uma menina para um quarto. O quarto era o que eu estava, junto com mais 3 jogadores, que era um quarto duplo, né? 2 camas de casal de um lado, fazia um L, pegava 2 camas do outro. Essa foi minha participação nesse caso. Eu sou totalmente inocente, eu não fiz nada. As pessoas falam que houve um estupro, houve acho que um ato sexual a um vulnerável. Isso foi a pena que foi dada, né? Cuca assinou um contrato de 8 meses de duração e mesmo reconhecendo o curto espaço de tempo para treinar a equipe, acredita que possa sim manter um elenco muito competitivo e que mesmo com a ausência do Renato Augusto, irá encontrar uma forma de jogar que mantenha a qualidade da equipe em campo. Aliás, será um grande desafio para o treinador. O Corinthians encara fora de casa no próximo domingo Goiás. Já no meio da semana tem a decisão contra o Remo. Logo em seguida, um clássico contra o Palmeiras fora de casa. Cuca está animado e muito confiante. E revelou que sentia vontade de comandar o Alvinegro. Eu estou energizado, cara. Estou com muita força, estou energizado. E vou fazer bom trabalho aqui. Eu tenho certeza, tenho convicção que vou fazer bom trabalho aqui. Eu vim aqui para vencer e vou vencer, se Deus quiser. Não vou prometer nada. Só vou trabalhar e fazer o meu melhor, como eu sempre fiz. Muito bem, vamos lá falar sobre isso. Antes a gente coloca os números do Cuca nos seus últimos trabalhos, né, com o Atlético Mineiro em 2021, 71 jogos com 48 vitórias, 14 empates e 9 derrotas, um aproveitamento de 74,2%, com 124 gols marcados e 50 sofridos. Já o Atlético de 2022, que é o Atlético que ele sai no estadual, volta depois do Mohamed sair do Galo, ele ficou 21 jogos, e aí 7 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, o aproveitamento de 44,4%, 20 gols marcados e 19 sofridos. Também teve o Santos em 2020 com 20 vitórias, 16 empates e 14 derrotas, um aproveitamento de 50,7%, mas a verdade é que ele fez um bom trabalho com o Santos. Sim, assim como o Atlético de 2021. Pensando dentro de campo, como é que você imagina o Cuca com os jogadores que ele tem à disposição nesse Corinthians? O problema do Corinthians não é treinador. O problema do Corinthians é muito mais grave. É um problema de montagem de elenco que foi feita em muitos casos para agradar o torcedor. Muitas contratações feitas, lembrando de um passado, de jogadores que voltam nesse momento ao clube, evidentemente mais velhos, porque o tempo passa para todo mundo e ninguém fica mais jovem com o passar do tempo, e as coisas não acontecem como em outro momento, também por causa do tempo que passou. É um elenco desequilibrado, é um elenco formado de uma maneira
que torna um trabalho de qualquer treinador, independentemente da sua ideia de jogo, difícil. O Vitor Pereira lidou com isso, o Fernando Lázaro lidou com isso, o Cuca vai ter que lidar com isso também. A amostra de trabalho dele recente, como a gente mostrou nessa última tela que você leu para os nossos amigos e amigas, não é uma amostra boa. Mas ele é um técnico que, evidentemente, se pensarmos no cômputo geral, na carreira dele, a trajetória como treinador, tem diversos bons trabalhos como técnico, como diretor técnico. Talvez ele consiga fazer mais um com o Corinthians. De qualquer forma, o problema do Corinthians como clube e que vai para o campo na imagem do seu time de futebol não é se o treinador é A, B ou C. Vamos falar sobre toda a entrevista do Cuca, mas eu acho que o nosso primeiro assunto a gente pode falar sobre o caso de estupro do qual ele foi condenado em 1987, lá na Suíça. Ele foi condenado, ele teve um julgamento à revelia, é verdade, mas é importante que se fale sobre esse assunto também, não só porque a torcida está protestando, mas porque é um assunto que precisa ser falado, que precisa ser debatido, André Kfouri. Sem dúvida, especialmente quando ele chega a um clube que procura se engajar da maneira correta em relação a tantos temas, né? Diversos tipos de preconceito. O Corinthians já tratou com as suas redes sociais, usando a sua imagem, o alcance que tem para dezenas de milhões de torcedores, gente que se preocupa com o Corinthians, que segue e acompanha o Corinthians, gente que pode ter a ajuda do Corinthians para se conscientizar a respeito de tantos assuntos importantes relativos à nossa vida civilizatória, à nossa convivência como sociedade. E um clube que se posiciona dessa maneira e que tem uma de suas campanhas gerando engajamento há muito tempo, que é um programa, uma campanha de respeito às mulheres, deveria pensar bem antes de contratar um treinador ou um jogador ou qualquer outro funcionário, quem quer que seja, que tem um envolvimento num caso como esse, não importa quando aconteceu. O que eu achei, eu ia dizer interessante, curioso, mas importante na realidade, é a forma como o Cuca se posiciona em relação a esse fato. E a maneira como ele se posiciona é contrária à posição da justiça do país onde o fato aconteceu. Ele foi condenado. Se ele foi condenado, ele não é inocente, a não ser que alguma coisa aconteça depois que possa comprovar essa mudança. De qualquer maneira, ele teve mais uma vez a oportunidade de se manifestar a respeito disso e eu acho que não foi uma oportunidade que ele aproveitou da maneira que ele poderia, até em benefício da sua própria imagem. Certo. De qualquer forma, é uma escolha que ele faz. Como que você imagina que ele poderia ter aproveitado? O que você acha que ele erra nessa entrevista quando ele responde a essas perguntas? Eu acho que ele tem, quem sou eu para dizer o que uma pessoa deve fazer? Sim. Mas o que eu entendo que seria aconselhável, já que esse assunto vai acompanhá-lo nos dias atuais, essas coisas não ficam para trás, não são esquecidas, não são apagadas. Isso, feliz ou infelizmente, essas coisas felizmente, né? Que bom. Para um, para outro, né? Essas coisas permanecem, as perguntas vão permanecer, o caso vai continuar a ser lembrado, a não ser que um dia ele se manifeste definitivamente e diga: eu lamento, eu me desculpo, eu cometi um erro. Não há nada a fazer agora em relação a isso. O que eu posso fazer, além de me desculpar, é dizer que eu cometi esse erro. Mas ele insiste numa outra versão, numa outra posição. Essa posição, como eu disse agora, é uma posição inversa à da justiça da Suíça. Pois é, e aí a gente viu também o presidente do Ilho dizendo que agora os torcedores precisam abraçar o Cuca, que a partir desse momento ele é o treinador e que nada vai mudar. Como é que você encara isso? Os torcedores vão acabar aceitando de uma outra maneira? Daqui a pouco os resultados, se eles começarem a saindo, isso vai ficando para trás? Como é que você imagina que isso vai acontecer? Marcela, de maneira geral no futebol, quando as coisas acontecem bem, né, então... quando se vence, quando se faz um bom trabalho, esse trabalho acontece no campo, as outras questões, independentemente da importância, da relevância delas, elas tendem a ser deixadas de lado. Mas você está se contradizendo, você disse que esse caso vai acompanhá-lo. O caso vai acompanhar. A importância que as pessoas dão, a relevância para isso, ela muitas vezes vai se medir conforme o sucesso, os bons resultados, aquilo que o Corinthians, sob o comando do técnico Cuca, vai mostrar em campo. Então,
como treinador, ele precisa ser avaliado de acordo com o desempenho da equipe dele, não há a menor dúvida em relação a isso. Mas o assunto é um assunto que vai acompanhá-lo. A vida toda, né? Não tem outro jeito. Ele tem que lidar com isso. Não tem outra. Muito bem. Sobre o primeiro assunto, o assunto da condenação do Cuca em 1987, é importante que a gente fale, que a gente debata, que a gente fale e mostre que isso vai andar com o treinador ou com qualquer um que seja condenado por crimes como esse. Então é importante que em todos os momentos a gente traga isso à tona para a gente mostrar que não é apenas algo que vai ficar para trás. E que bom que as coisas estão mudando, que bom que a gente consegue falar. Nos diga nos comentários. Um abraço e vai Corinthians!